Continuamos a percorrer o país na antecâmara das eleições do próximo dia 12 de outubro. Seja bem-vindo ao espaço de debate do Concelho de Amares, um dos concelhos mais pequenos do distrito de Braga. Ainda assim, a população ultrapassa os 19.500 habitantes. Uma autarquia liderada pela AD nos últimos 2 mandatos. O presidente da Câmara, Manuel Moreira, no entanto, está de saída do município porque em 2013 foi eleito pelo Partido Socialista e por isso cumpriu 3 mandatos à frente do município de Amares. A força do PSD está hoje representada por João Januário. Obrigado pela presença. Recorde-se que o cabeça de lista é Emanuel Magalhães, assim é que é. Do Chega, o cabeça de lista é José Manuel Faria, que repete a candidatura de 2021, e pelo PS está representado, o cabeça de lista também, candidato já em 2017, número 2 em 2021, Pedro Costa, número 2 de uma lista que foi curiosamente encabeçada pelo hoje cabeça de lista do PSD, embora Emanuel Magalhães tenha concorrido como independente, integrando a lista do Partido Socialista. Avançamos para este espaço de debate e eu proporia que começássemos por uma questão estrutural que tem sido abordada pelas diferentes candidaturas, João Januário, que é a questão do saneamento. Ainda não chega a todo o território. Eu pergunto-lhe sobre 2 vertentes, se este é o maior problema e o maior fator de atraso de Amares nesta altura e o que é que a candidatura do PSD se compromete a fazer no espaço de 4 anos. Não é um fator de atraso, é uma necessidade e esta candidatura tem como objetivo tem como objetivo ambicioso duplicar a rede de saneamento do Concelho de Amares. Realmente não chega a todo o Concelho, é um investimento que tem sido paulatinamente feito ao longo dos anos, mas não é suficiente e o objetivo dessa candidatura é mesmo cumprir com esse objetivo. Só uma questão relativa às circunstâncias da candidatura. É curioso, a nível nacional, muitas pessoas se perguntarão como é que um candidato que é apoiado pelo PS nas eleições seguintes ocupa o lugar de cabeça de lista do PSD. Há pouco disse que em Amares não há propriamente uma esquerda e uma direita. Eu peço-lhe que nos ajude a perceber, porque temos efetivamente muitos espectadores que, não sendo de Amares, estão a assistir ao debate. O professor Moreira, não podendo ser novamente candidato, o PSD opta por aquele que acha ser o melhor para o Concelho de Amares e fazer esta caminhada dos próximos 12 anos. De entre os candidatos disponíveis, Emanuel Magalhães realmente é aquele que corporiza aquilo que nós entendemos ser o melhor para Amares. Não olhamos a posicionamentos políticos, esquerda, direita, olhamos sim para as pessoas. Emanuel Magalhães é uma pessoa muito próxima dos amarenses, os amarenses conhecem-no, ele tem um lastro muito junto das pessoas, ele já foi vice-presidente da Câmara Municipal. Quando fala dos assuntos, fala com propriedade, porque sabe, porque já lidou com esses assuntos. E nós acreditamos que Emanuel Magalhães é a resposta para aquilo que é necessário fazer de diferente para o Concelho. É curioso que Emanuel Magalhães esteve durante este mandato como vereador da oposição. Isto também é algum reconhecimento da nossa parte de que, preservando aquilo que foi feito de bom, é necessário fazer diferente em alguns aspectos. E foi essa a opção que foi tomada. Muito bem. Pedro Costa foi, de facto, colega de candidatura há 4 anos do Emanuel Magalhães, que hoje não está aqui, já o referimos. Como é que olha para esta alteração? Houve uma cisão com o Partido Socialista, isto acontece também por todo o país. Há, assim, tantas diferenças no vosso pensamento que justifiquem que estejam em polos opostos, nesta altura, pelo menos na disputa de votos? Eu antes de mais, muito obrigado pela questão, porque era uma questão que eu achei que não ia ser colocada, mas convém esclarecer que, de facto, entre mim e o Emanuel Magalhães há uma relação de respeito e de amizade de muitos anos. Somos ainda familiares, portanto, quanto a isso estamos esclarecidos. Mas isso não me impede de dizer uma coisa. E quando o representante do PSD diz que o Emanuel Magalhães foi escolhido porque tem lastro, acho que isso explica a opção do PSD. Quanto à relação do Emanuel Magalhães com o Partido Socialista no passado, ela foi cordial. A ruptura foi unilateral. O Emanuel Magalhães decidiu sair daquele que era o projeto do Partido Socialista. Foi à vida dele, para nós está tudo bem. Nós seguimos numa linha reta na oposição desde há 8 anos. Sabemos ao que estamos, conhecemos o território, sabemos o que é que as pessoas querem
e querem seguramente uma transformação e não uma continuidade. Olhamos então para esta questão urbanística, para este problema estrutural da falta de saneamento em algumas partes do território de Amares. O que é que nos trouxe até aqui nos últimos anos que fez com que Amares não estivesse nessa questão mais desenvolvida? Também discordo da posição do PSD quando diz que o problema do saneamento não é um fator de subdesenvolvimento e de atraso. Claro que sim, não é o principal problema infraestrutural, temos outros, e para mim o que é mais visível, e é onde nós estamos a trabalhar no projeto autárquico com mais intensidade, é que há uma desvalorização do espaço público, uma perda de qualidade de vida que os amarenses sofreram nos últimos anos, que tem que ser recuperada, porque ela aconteceu por puro desleixo de quem estava no Executivo, mas há um grande caminho a fazer agora para recuperar a qualidade de vida das pessoas e também a recuperação do espaço público. Temos problemas gravíssimos ao nível da recolha de resíduos sólidos urbanos, na Já vamos aí. Temos problemas no saneamento e nós temos uma ideia diferente para o saneamento. Nós entendemos que o município tem que ser proativo, tem que estar à frente das oportunidades, tem que projetar a 100% da cobertura de saneamento do concelho, tendo projetos na mão, abrem as janelas de oportunidade, têm o que apresentar nas candidaturas e só assim nós vamos conseguir resolver o problema sempre que abram as janelas de oportunidade. Essa projeção para 100% de cobertura é há quanto tempo? Qual é o compromisso do Partido Socialista para este mandato? O compromisso do Partido Socialista é, no primeiro mandato, projetar 100% da cobertura. Temos que ter projetos para 100% da cobertura do saneamento do território. A execução dependerá das oportunidades que tivermos, até porque o endividamento vai limitar a execução desta infraestrutura e há outras necessidades que também têm a sua prioridade. Muito bem. José Manuel Faria, de que forma é que o Chega olha para este problema? É um fator de subdesenvolvimento para Amares? Sim, e todos os dias se debatem os cidadãos com problemas dessa natureza, principalmente a parte do norte do concelho que está completamente descoberta do saneamento. Isso reflete-se depois no desenvolvimento urbanístico e na dispersão também da população. As pessoas estão impedidas quase, quando se fala muito em fazer com que os jovens se fixem no nosso concelho, está todos os mecanismos errados de forma a que não permita que isso aconteça, porque para acontecer tem que ser criadas as condições para que efetivamente os pais que têm os seus terrenos, etc., possam dar aos seus filhos para construírem e debatemos, que na minha vida profissional tenho essa experiência de que no dia-a-dia as infraestruturas que são fundamentais, neste caso o saneamento, são muitas vezes impeditivos de que esse desenvolvimento urbanístico se dê. Mas tem alguma proposta nesse sentido? Eu antes queria referir até que há locais no nosso concelho que foram criadas infraestruturas, inclusive até na área da saúde, em que, com tudo aquilo que produz e não ter um saneamento à porta, demonstra bem a falta de planeamento, a falta de atenção que tem sido dada pelo município nesta vertente, que é muito importante. Eu sei que é um investimento bastante elevado, mas também nunca ouvi falar num planeamento que haja, não para fazer, porque, como disse o Pedro Costa e bem, acho que temos que perceber quais são as prioridades, quais são as capacidades do município, quais são todas as prioridades noutras vertentes que temos, mas o que é certo é que, não havendo planeamento, com certeza que vai-se fazendo tudo em cima do joelho, vai-se fazendo quase por conveniência e assim o concelho vai ficando para trás porque não tem um desenvolvimento harmonioso. Mas qual é a proposta do Chega? Há algum compromisso para este mandato na questão da rede de saneamento? O compromisso passa exatamente por estar implícito naquilo que eu disse, porque nós temos que, ao contrário dos meus colegas que estão aqui presentes, têm uma vida mais dentro da Câmara, se assim se pode dizer, o Pedro principalmente como vereador, e nós temos que fazer um levantamento daquilo que é a situação económica do município, o seu poder de endividamento, tudo isto tem a ver com aquilo que nós possamos projetar. E a partir deste momento, estar a fazer promessas, penso que seria especulação e era não ser sérios com a população também. Muito bem, João Januário. O que eu não disse que não é um fator de subdesenvolvimento. Quando me colocou uma questão se era um fator de atraso. Eu disse que não era o único. Muito bem. É isso que eu queria deixar claro. Muito bem. Eu ia passar-lhe a palavra também para... Não é bem mudar de tema, até porque esse tema da capacidade de endividamento já tem sido trazido pelas diferentes candidaturas, mas, de facto, todas as candidaturas no Concelho de Amares referem a importância dos fundos comunitários como o fator estratégico para o desenvolvimento do Concelho. João Januário, nesse sentido, qual seria a prioridade para este mandato? Na captação de investimento
comunitário? Relativamente aos fundos comunitários, há muito a fazer. É uma das debilidades que atualmente o município enfrenta, tem a ver com a captação dos fundos comunitários. A candidatura do Emanuel Magalhães vai depositar muitos recursos ao nível da captação dos investimentos. É preciso reforçar a equipa que trata desses assuntos e isso passa pela equipa em termos da captação dos fundos ao nível do município, mas também de apoio às juntas de freguesias, associações, de forma a que em rede possam ou seja, de forma a que possam captar o máximo de investimentos possíveis, porque os investimentos ao nível dos fundos comunitários são essenciais para o Concelho de Amares. O Concelho de Amares não tem capacidade para grandes investimentos, é um orçamento que não o permite e só através dos fundos comunitários é que é capaz de fazer face a infraestruturas, a serviços, etc. E a candidatura do Emanuel Magalhães vai apostar nisso certamente no próximo mandato. Mas há alguma área prioritária já identificada de intervenção? Em que aspecto? Se há alguma infraestrutura que precisa de intervenção a breve trecho? Neste momento existem várias candidaturas a decorrer e é nessas que nos devemos centrar. Neste momento a candidatura, depois das eleições do dia 12, tem que avaliar os projetos que estão a decorrer, as candidaturas que estão a decorrer, porque as candidaturas também implicam depois um investimento da parte do município, há uma comparticipação da parte do município. Tem que ser avaliado. Esta candidatura não está, ou seja, Emanuel Magalhães é um vereador como o Pedro Costa, é um vereador sem pelouro, por isso quando chegar ao Executivo vai ter que fazer uma avaliação dos projetos, dos processos e depois sim dar resposta a essa pergunta. Muito bem. Pedro Costa, tem alguma referência de intervenção urgente? Sim, nós temos algumas intervenções urgentes, nomeadamente na área ambiental e que passam também pelo saneamento. Mas a minha que me preocupa mais não é o facto de o município de Amares precisar de captar mais candidaturas, captar mais investimentos de candidaturas comunitárias. O fator mais decisivo vai para o facto da Câmara Municipal de Amares, nos últimos 12 anos, ter desperdiçado candidaturas aprovadas e não ter executado uma série de candidaturas aprovadas, e essa falta de execução penaliza o município no ranking da atribuição de novas candidaturas. E este é um fator que é fundamental e é preciso inverter rapidamente, com uma nova estrutura de recursos num gabinete de fundos comunitários, é preciso inverter rapidamente esta tendência de rejeitar ou de não aproveitar as candidaturas aprovadas. Agora, também me preocupa estarem a ser anunciados pelo PSD agora alguns investimentos, muitos deles sem recurso a candidaturas comunitárias, o que é perfeitamente suicida, porque... Refere-se a que investimentos agora? Por exemplo, recentemente há a aprovação do lançamento de um concurso público para a construção de um pavilhão multiusos, que vai custar quase 5 milhões de euros, ou perto disso, e mais IVA, aliás, é um investimento que o município nunca foi capaz de fazer por expensas próprias. Sempre recorreu a fundos comunitários para conseguir este tipo de equipamentos. É suicida fazer uma candidatura de 5 milhões, fazer um concurso público de 5 milhões de euros sem recorrer a fundos comunitários. Portanto, é muito importante que a Câmara seja capaz de executar os fundos que consegue captar para conseguir ter uma boa posição nos rankings. Aliás, o PT 2030 já tem uma dúzia de áreas definidas para o Concelho de Amares com 15 milhões de euros. Portanto, nós temos que olhar para esta dúzia de áreas que estão já cabimentadas no 2030 com 15 milhões de euros e pensar que projetos vamos encaixar nessas áreas. Porque os fundos comunitários não dão para tudo. O 2020 deu para determinadas áreas e o 2030 tem outras orientações. E nós temos que olhar para estas novas orientações, para esta cabimentação que já foi feita pelo atual Executivo do PSD para as tais 10, 12 áreas e encaixar projetos prontos para ir a jogo quando as oportunidades surgirem. José Manuel Faria, o Concelho de Amares está a perder capacidade de captar fundos europeus? Aliás, o Concelho de Amares tem perdido toda a capacidade ao longo dos 12 anos últimos, tem sido um marasmo completo, não tem havido trabalho de base nesse sentido
não tem havido esforço de quem gere o município, ao ponto de estarmos a ficar completamente sempre na retaguarda na questão daquilo que são os aproveitamentos de dinheiros que viriam enriquecer o nosso Conselho e a nossa sociedade. Também depois temos o problema das candidaturas, as que estão já no terreno, as que estão semi-aprovadas, que temos o tal problema que eu irei aferir melhor, mas como cidadão atento sei que a Câmara está com um processo de endividamento muito grande, está sem capacidade de resposta para aquilo que são aprovações que deveríamos aproveitar e correm o risco de se perder. Eu falo concretamente, não falaram agora aqui numa importante, que será a escola secundária, que é uma candidatura que está sempre sucessivamente adiada. O projeto é aprovado, é semi-aprovado, há aperfeiçoamentos e nunca mais sai do sítio. Eu sei que é um projeto e é uma candidatura que envolve cerca de 16 milhões de euros, o que significa também um esforço do município na casa dos 3 milhões de euros. E a pergunta que eu faço é se este município preparou o Conselho, não só não fazendo nada, mas pelo menos se equilibrou o Conselho de forma a que pudesse agora alguém fazer este equilíbrio e gerir este tipo de candidaturas, correspondendo pela sua parte, pelo menos num processo de endividamento, e já não falo em capitais próprios, que isso é quase impossível. Também diria que no que concerne alguma desonestidade, ou até não aplicar este termo de falta de lealdade, penso que nos últimos tempos tem sido pelo PSD desencadeado não sei o número de processos, que vem hipotecar de certa forma, eu não diria, se não hipotecar o Conselho em termos financeiros, está de certa forma a limitar a ação política das pessoas que agora honestamente se propõem a fazer alguma coisa, porque é de certa forma ter pedras nos sapatos às pessoas que querem fazer um trabalho com consistência, um trabalho que tenha alguma lógica e que seja consonante com aquilo que nós, na verdade, podemos fazer. Estamos a falar de um orçamento de 20 milhões, 21 milhões, temos que perceber como é que se vão gastar 4 milhões num projeto apenas. E, portanto, tudo isto... do pavilhão também? Estou a falar também do pavilhão, não quer dizer que seja contra o pavilhão, eu defendo muito o pavilhão, até porque sou um amante de todas as práticas que se possam lá executar, mas temos que ter os pés no chão, temos que perceber se este projeto é um projeto execuível, se não é um presente envenenado para os amarenses, se não foi uma falsa expectativa que se criou a muitas pessoas e, ao mesmo tempo, se não foi um ónus que se criou em cima das pessoas que agora estão propostas a fazer um trabalho com seriedade. Penso que devia haver mais rigor, não só naquilo que se fez, e precavendo, acima de tudo, o futuro, porque nós temos que pensar muito seriamente no futuro para acabar com este marasmo e darmos um passo em frente, porque os amarenses merecem a melhor sorte. Muito bem. João Januário, ainda em relação a este tema, classificar Amares como o Conselho de Baixa Densidade pode ser fulcral para esta captação de investimento? Antes disso... Com certeza. Os tempos ainda estão equilibrados, por isso sim. Ainda temos alguma margem antes para... disso, relativamente ainda ao que os meus colegas estiveram a falar, é importante que se diga que o que está aqui em julgamento não é o mandato do professor Moreira. Nós temos uma candidatura de Emanuel Magalhães, que foi candidato há 4 anos pelo Partido Socialista e fez aqui um percurso e reconheceu que connosco estaria melhor. Por isso, aqui os colegas do painel... É capaz de estar melhor com este modelo. Podia que não fosse interrompido. Os colegas de painel estão aqui a fazer um julgamento, não é? Acho que estão a ser um pouco injustos, porque Emanuel Magalhães é o candidato. Estou aqui apenas, eu não estou a substituir, estou aqui humildemente a representá-lo, para permitir aqui alguma democraciedade e permitir alguma discussão. Não estaria aqui, claro. Pronto, não estaria aqui e pronto, o debate seria mais pobre e é claro, nesse sentido que aqui estou. Mas é importante que se diga isso. Não é? E eu sei que os amarenses também o sabem. Relativamente à questão da baixa densidade, é um problema sério para o Conselho. Um problema muito sério. É um problema que não foi resolvido antes disso. É um problema que emana de uma legislação nacional. Não é? Há uma fórmula que é aplicada de uma forma um pouco cega e que coloca os territórios nessas situações. Durante a vigência do governo do Partido Socialista não vi qualquer vontade em mexer nessa situação. Existe agora, da nossa parte, e estamos já a desenvolver algum trabalho a esse nível, junto do governo,
para encontrar uma solução que permita que a Mares se coloque em baixa densidade. Nós temos feito um percurso junto das empresas da Mares e não precisávamos de o fazer, mas nesta auscultação o que nós temos verificado é efetivamente isso. É que temos perdido muito dinheiro em termos de investimentos, temos perdido muita fixação de empresas no próprio Conselho por causa da questão da baixa densidade. Julgo que é importante olhar, principalmente as entidades nacionais, porque isto também envolve não só quem está no Governo, mas sim todo o processo legislativo, que olhe para conselhos como a Mares e que haja aqui um esforço no sentido de ajustar a legislação que permita que o Conselho da Mares e conselhos similares possam usufruir daquilo que a baixa densidade permite. Pedro Costa, eu devolvia-lhe a pergunta, uma vez que, de facto, o poder de compra baixo da população de Amares indica que falta fixação de empresas que paguem melhores salários aos trabalhadores locais. Sim, essa é uma realidade. O Conselho de Amares, como disse no início, é um concelho geograficamente pequeno, mas isso são circunstâncias, são ironias do destino, são circunstâncias do território, é um território geograficamente pequeno, mas que tem quase 20 mil habitantes e torna-se denso por isso. E acaba, por causa daquele constrangimento que o João referia com razão, relativamente àquele que é o constrangimento legal, acaba por ter grande parte do seu território em alta densidade e só algumas freguesias residuais como território de baixa densidade. Isto é um fator de discriminação muito grave que coloca, de facto, as empresas e as organizações do Conselho numa situação de injustiça perante uma série de fatores, nomeadamente nas candidaturas. Mas queria só também dizer uma coisa. Eu estive 8 anos como vereador da oposição, mas enquanto o governo foi socialista, desenvolvi vários contactos e interagi inclusive com o Presidente de Câmara, que agora irá cessar funções, no sentido de perceber de que forma é que se pode contornar esta questão, que é portanto, os critérios são muito objetivos, através de uma fórmula, e fazendo ver, e tive contactos, nomeadamente com o Secretário de Estado Carlos Miguel, com governantes do Partido Socialista, de como é que isto se poderia resolver. E dificilmente um governo, seja ele socialista ou do PSD, vai alterar o que quer que seja no que diz respeito a estes critérios. Agora, tem aqui a haver uma concertação ao nível dos governantes também, mas concertados com a Associação Nacional de Municípios, para considerar esta dúzia de municípios, onde está a Mares incluído, como sendo municípios de exceção, que precisam de critérios mais subjetivos para sair desta situação. Há uma dúzia deles no território nacional, segundo sei, em 308, e a Mares precisa de continuar a fazer este caminho, este lobby, digamos assim, junto da Associação Nacional de Municípios, junto dos governantes, para conseguir retirar injustamente o território desta situação que faz com que percamos permanentemente muitos milhares de euros de investimentos comunitários, de investimentos públicos que poderiam ser considerados. José Manuel Faria, há pouco falava na fixação de famílias, na qualidade de vida da população de Amares. A fixação de empresas será fulcral para que isso aconteça? Como é que se pode atrair empresas a fixarem-se no território? Deixa-me só fazer aqui um ponto prévio para responder aqui ao João Januário que o Conselho de Amares não vai começar agora. Já vem de trás, tem história, tem uma história de governação. O PSD tem grandes responsabilidades e tem uma grande fatia, uma cota-parte enorme de tudo aquilo que aconteceu de bom e de mau, porque não aconteceu só coisas más, também há coisas boas. E nós estamos aqui a realçar aquilo que precisamos. E o que precisamos é aquilo que não temos. Se não temos é porque alguém falhou. E há coisas que não temos e não podemos ter tudo, mas também que falharam escandalosamente, que são coisas como o saneamento. E agora vamos falar nesta questão do ser o Conselho de Baixa Densidade, para dizer que eu já há 4 anos debati este tema e não o vi assim muito emergente noutras candidaturas, porque sabemos também que não é regulamentado pelo município. Isto é uma questão nacional, mas eu pergunto qual foi o trabalho que houve, o empenho dos políticos para tentar criar condições para que alguma coisa melhore neste sentido. O Pedro explicou muito bem um dos critérios que nos está a inibir de ser um concelho de baixa densidade, que é a concentração dos aglomerados urbanos, da população. Não somos um concelho melhor que os outros e parecemos o melhor concelho porque os vizinhos conseguem ter essa capacidade de ser de baixa densidade. A Mares não consegue
E pronto, e aí depois vamos desembocar no problema que me colocou, que é a falta de fixação dos jovens, claro, a falta de riqueza no Conselho está aí. Porquê? Porque as empresas fogem do Conselho, por esse motivo e por outros que podemos falar, se calhar, noutro momento, mas principalmente... Podemos falar agora das empresas, podemos falar agora. Pois, principalmente por isto, porque as empresas que têm condições para se instalar é onde procuram o seu conforto, não só no aspecto daquilo que poderão ser as cedências do município no local que se possam instalar, mas também depois eles próprios, para se instalar, têm que ter, no âmbito da baixa densidade, benefícios em todos os projetos que apresentem, nas majorações que têm, nos créditos que possam e nas candidaturas que possam apresentar, que é muito importante para o desenvolvimento dessas mesmas empresas. Em relação à fixação de jovens, passa por aí. Quanto mais empresas tivermos, quanto mais mão de obra se criar, melhor os nossos jovens estarão instalados no Conselho, serão qualificados e mexerá também com o bem-estar das famílias, com a riqueza do Conselho em todas as suas vertentes, inclusive também com a riqueza do município, que receberá as taxas e os IMIs e os IMTs de todos os negócios que se possam concretizar. Ao contrário do que acontece neste momento, que a Câmara assobia para o lado completamente em relação a que são receitas da produção económica do Conselho, desprezando-a como sendo uma grande receita, não tendo o cuidado de certa forma, de sensibilizar até os próprios serviços para que haja uma interação com todos os agentes económicos, para que esses impostos sejam maiores e crie-se maior riqueza no Conselho por via do investimento que possam ser das empresas, que será por aí que nós temos que desenvolver, começar a desenvolver, ou dar um clique nesta situação de maragem. A receita fiscal das empresas terá de ser maior, ou seja, cobrar mais às empresas? Não, se calhar até poderia ser menor. A questão é de haver mais. Nós temos que defender que haja mais receita e se calhar até haver algumas isenções, alguns benefícios fiscais para empresas que se queiram instalar no Conselho, que criem impostos de trabalho e também, já daí, acautelar também impostos de trabalho de pessoas que sejam do próprio Conselho, residentes. É isso que a candidatura do PSD quer fazer, João Januário? Relativamente ainda à baixa densidade, Emanuel Magalhães foi o primeiro a falar deste assunto no órgão executivo, já há muitos anos. Já é uma luta antiga do Emanuel, porque reconheceu que era um problema para o Conselho. Houve vários lobbies, relativamente, por exemplo, a algumas iniciativas a nível da Assembleia Municipal, de forma a tentar sensibilizar o Governo e a Assembleia da República e os grupos da Assembleia da República para este tema. Por isso há aqui trabalho feito pelo candidato Emanuel Magalhães. Relativamente às empresas, concordo em pleno. É preciso criar condições para captar as empresas. Muitas vezes as empresas vão em direção à mares e esbarram e acabam por ir para os concelhos vizinhos. Para isso, não podemos estar aqui com medidas avulsas assim no ar. É preciso pensar muito bem naquilo que se pretende fazer, porque a fixação das empresas passa também para criar condições em termos de fixação física. Atualmente a Mares tem um parque industrial em Monterrabadas, tem ali em Randufe, tem em outras zonas, mas não é suficiente e a candidatura entende que é necessário abrir mais áreas que permitam, de uma forma acessível, a fixação das empresas, segundo determinados critérios, porque os dinheiros são públicos, os recursos são públicos, tem que haver aqui um retorno da parte das empresas para o município. Neste sentido, eu já passo a palavra a todos. Neste sentido, João Januário, uma obra que não dependerá, obviamente, do município, mas que tem vindo a ser falada cada vez com mais propósito, é a construção da variante do Cávado, ou o prolongamento da variante do Cávado, se preferirmos. Vila Verde, Amares, concelhos deste vão beneficiar ou podem beneficiar de forma estratégica. Como é que, ou que tipo de garantias é que tem-se na discussão interna de que isto possa ser uma realidade? E que diferença pode fazer também para o desenvolvimento do setor produtivo em Amares?
eu acho que é consensual que uma via, como a via do Cábado, vai permitir a Mares ter uma ligação direta a Braga. Não há dúvidas sobre isso. Eu costumo dizer que quem sai aqui de Braga, olha para as placas, parece que Vila Verde é que faz fronteira com Braga. Efetivamente, a fronteira é a Mares. E nós, relativamente a isso, estamos muito mal servidos. Temos a ligação do ponto do Bico e temos depois a do ponto do Porto. Que eu também costumo dizer a brincar que só a temos porque no tempo medieval foi feita aquela ponte e quando foi fechada não tiveram coragem de não nos colocar lá uma ponte. Já, uma nova agora. Não é? Agora, é uma nova, é o que eu estou a dizer, mas tiveram, ao fechar a outra, não tiveram coragem de nos deixar ali isolados. Realmente é essencial. É essencial. Nós temos desenvolvido muito trabalho relativamente a isso, junto do Governo, porque, como deve compreender, é um investimento que é nacional. Claro que sim. É nacional. Acredito que é um projeto que vai se tornar realidade, porque também é essencial para Braga. Braga também tem que criar aqui entradas alternativas e saídas alternativas a Braga. Essa é uma discussão também no município de Braga. Por isso, nós acreditamos que por amar sozinho seria muito difícil, mas acredito que com a sinergia desses concelhos e esta necessidade de Braga criar outras saídas e outras entradas, será um projeto que está para ser concretizado. Nós temos estado junto do Ministro das Infraestruturas, temos agendada também uma reunião para podermos ter um pouco a noção de como é que esse projeto está, para podermos falar em propriedade, não estamos aqui a falar em promessas vás, e é certamente um projeto com valor para o Concelho da Mares. Sobre esta obra, Pedro Costa, a Mares está, por tudo aquilo até que temos falado, à espera de várias coisas para se desenvolver. Permita-me só ir um pouquinho atrás para ver... Sim, e já agora, para que todos saibamos, o João Januário tem uma vantagem considerável em termos de tempo, por isso temos alguma margem. Só queria voltar um pouquinho atrás, mas está interligado com este assunto, que é a questão da captação de investidores para desenvolver no plano industrial, porque não, da pequena indústria pelo menos, o Concelho. Nós estamos muito mal nesse capítulo e o único responsável chama-se Câmara Municipal da Mares, porque uma Câmara Municipal, o município, é o administrador do território e tem que criar condições de atratividade aos investidores para virem para a Mares e não o tem feito. E começa logo por uma coisa que é fulcral, que é pelo facto de um investidor, se quiser investir no Concelho da Mares, tem licenciamentos que demoram 2 a 3 anos. Isto não pode acontecer. Temos que promover rapidamente uma reorganização de determinados serviços na Câmara Municipal, de forma a agilizar o processo, até porque a lei já inverte o ónus para o investidor e, mesmo assim, a Câmara continua com o regulamento municipal completamente desatualizado. Se nós não facilitarmos a vinda dos investidores para o Concelho, eles não vêm porque os concelhos vizinhos são mais competitivos nesse aspecto. Esse é um dos fatores, mas o outro fator é, de facto, a acessibilidade. E eu queria corrigir, não há projeto, não vale a pena procurarem como é que está esse projeto, não há. Há um traçado pensado para aí há uns 40 ou 50 anos e o projeto não existe. E posso dizer o que é que fiz, lá está, mais uma vez como vereador da oposição, no tempo do Governo Socialista, também tive um contacto, aliás, o Presidente da Câmara também teve, com o Ministro com o Secretário de Estado, João Galamba, ainda, no sentido de conseguirmos, e na altura iria entrar para o Orçamento de Estado, portanto, o valor previsto para a elaboração do projeto. Elaboração do projeto da variante do Cábado para concluir da rotunda de Nova Arcada, digamos assim, até à Ponte do Porto. Esse seria o primeiro passo. Um passo é fazer o projeto, quantificar, e o segundo passo é depois tentar colocar no Orçamento de Estado aquele traçado que terá 12 a 14 km mais ou menos. E esses passos foram dados, o Governo entretanto caiu, eu espero que o Governo PSD continue a contemplar a elaboração do projeto da variante do Cábado, que é fulcral. Mas eu penso que a Mares tem que pensar um pouquinho mais, tem que pensar numa alternativa portanto, ao ocidente do Concelho. Deve pensar já num traçado, e nós temos isso previsto, num traçado para uma espécie de variante no Rio Homem, para fazer uma travessia para a Rotunda do Soutelo, que faz a ligação à variante que vai ligar a Braga rapidamente. Este fator competitivo é muito importante. A Mares tem
tem muita gente, eu, por exemplo, que trabalho em Braga, tem muitas empresas que precisam de transportes rápidos, ligações rápidas à autoestrada, à plataforma de transportes, comboios e autocarros. Muita gente trabalha no Porto, em Amares, e que precisa de aceder rapidamente para não passar horas e horas neste caminho. Para fechar este tema, só para terem uma ideia, um traçado pela Ponte do Porto para chegar a Braga a determinadas horas do dia, 12 km, demora 50 minutos a fazer. Enquanto estivermos nesta condição, as empresas como a SAP Metal, etc., não conseguem ser competitivas. E este é um fator... querias dizer? Não, da Ponte do Porto à da UF, digamos, à ligação a Braga. Aquele traçado, muitas vezes, a determinadas horas do dia, demora 50 minutos a fazer. É um refúgio. Porque é o refúgio de muita gente que já fogem à Ponte do Bico, que aí é um inferno. Portanto, a questão da acessibilidade é fundamental. Nós estamos muito perto de Braga, mas tão longe ao mesmo tempo, e isso tem que mudar. Isso tem que mudar, José Manuel Faria, como esta variante do Cávado pode ser a solução? Sim, essas e outras que o Pedro elencou são necessidades que estão à vista. Toda a gente fala no dia-a-dia das acessibilidades, toda a gente fala, nós, há bocado o João disse aqui muito bem que somos o território confrontante com Braga e estamos, de certa forma, num bloqueio. O que é incompreensível ao fim de tantos anos que não tenha havido um rasgo com sinergias que têm que se criar com o município vizinho e Braga, concretamente. Braga, que inclusive já teve governo, já teve gestões do Partido Socialista com pessoas muito fortes, como a Mesquita Machado, e a Mar não se soube aproximar, que se calhar seria por aí que também teríamos que abrir aqui alguns rasgos, principalmente aquela variante do Fojo que se fala, está prometida e anda aí na cabeça de toda a gente, mas não se faz nada. E depois o problema é que as empresas têm que ter estas acessibilidades de forma a que tenham acesso a todos os seus serviços diários e que hoje em dia, com todas as dinâmicas que estão criadas, é preciso andar. Não se pode parar no trânsito, como o Pedro estava agora a dizer, por aquela via, que é uma via que escoa, de certa forma consegue dar algum alívio às pessoas que moram em Amares para chegar a Braga, para ir a um hospital, qualquer coisa, que é por a da UF, Universidade, também começa a ficar impraticável, além da via já não ser uma via muito confortável, com todo o trânsito que por aí desagoa, é muito pior. Depois, o problema há bocado o João deu-me aqui um alfinete dizendo que eu gostava de apresentar medidas avulsas. Não são medidas avulsas, as medidas avulsas resultam de tudo que é uma estrutura. A estrutura depois emana, e eu tenho uma ideia em relação a tudo isto que estamos a falar e a outras coisas que poderemos falar ou não, que o nosso Conselho não tem absolutamente organização nenhuma, não tem planeamento nenhum, e para planear não é preciso dinheiro, para planear é preciso ter ideias, é preciso ter visão de futuro, é preciso ter trabalho, é preciso alguém que se empenhe e faça um levantamento das necessidades em todas as suas vertentes do nosso Conselho e planeie, para que depois, em cada momento, se possa executar as coisas com pés e cabeça. Não dá cabo do nosso território, como se tem feito. Falámos agora da captação de empresas. Nós não podemos ir buscar um empresário e trazê-lo à margem e não ter nada para lhe dar. Nós temos que ter oferta, e nós não temos oferta. Faço revisões do PDM, eu sei que é outro instrumento que não tem a ver com o município, tem a ver com outros organismos, mas tem que ser defendido com unhas e dentes, se me permite a expressão, pelos políticos. E não foi defendido. Nós não temos uma área industrial no nosso Conselho que possamos oferecer a pessoas que queiram instalar uma empresa com a dimensão que os tempos modernos exigem. Nós não temos o nosso território organizado em termos urbanísticos, falando que bem a propósito, para as famílias construírem, e temos outro problema que o Pedro também mencionou há bocado, que é haver simplificações de processos, o Mais Habitação, o decreto que saiu em janeiro de 2024 e a partir daí vai-se tratar de uma licença, de um requerimento à Câmara Municipal e demora muito mais tempo que demorava quando era preciso elaborar todos os processos com todos os complexos que poderia haver nesses momentos. Os simplexos que acontecem agora, eu costumo dizer que na nossa Câmara transformar-se todos em complexos ou complexos. Muito bem. Como quero dizer. Vamos avançar para outro tema. Já lhe passo a palavra a João Januário, mas também temos de equilibrar os tempos e há pouco o Pedro Costa falou no problema da recolha de lixo. Para que as pessoas percebam, o serviço de recolha de lixo municipal foi concessionado à empresa Rede Ambiente, um negócio de 6 milhões e 300 mil euros. Foi criticado o timing da assinatura deste contrato. Pedro Costa, há intenção de tentar reverter este processo? Eu espero que ele seja reversível e a história não se resume às últimas semanas, não se resume ao timing. Desde o início, que foi se calhar o único,
já que estamos numa de conquistar algumas medalhas, se calhar fui o único que estive isolado muito tempo contra esta ideia peregrina de concessionar um privado o lixo em Amares. O território de Amares é facílimo de trabalhar nesta área. É um território, como já dissemos, geograficamente pequeno e não é assim tão difícil fazer investimento sério e fazer um planeamento sério para que se resolvesse de vez esse martírio que as pessoas passam com a recolha de lixo. O problema é que houve um desinvestimento progressivo nos recursos, sempre alegando que não se conseguiam arranjar pessoas para trabalhar, sempre com outras prioridades, porque a intenção foi sempre concessionar um privado. E o problema é que nos últimos 8 anos, o Presidente de Câmara foi sempre anunciando a concessão a um privado, mas o assunto foi sendo adiado. Foi sendo adiado até agora. E agora o contrato foi assinado há alguns meses, o Tribunal de Contas tem dúvidas, como nós temos, e tem pedido alguns documentos adicionais, agora uma nova consulta à Assembleia Municipal para fracionar a despesa nos próximos anos, e eu tenho esperança que o Tribunal de Contas não permita que aquele contrato seja executado e não avance, porque, de facto, há aqui 2 razões muito simples e das quais eu sempre falei. Uma delas tem a ver com ter muitas dúvidas sobre a qualidade do serviço, porque ele foi concessionado noutros municípios com os resultados que já conhecemos, que são maus, e com custos muito elevados. A seguir, a entidade reguladora vai obrigar o município a subir exponencialmente os tarifários e vai sobrecarregar as famílias com tarifários muitíssimo mais elevados. E depois, para além da dúvida que eu tenho sobre a melhoria do serviço, eu tenho a certeza de que nós conseguiríamos dotar os serviços municipais atuais com recursos técnicos e humanos capazes de planear uma recolha de lixo muito mais eficiente, ajustando-se também à sazonalidade do verão, onde Amares é um território com muitos imigrantes, sabemos que há freguesias que dobram de população, adaptando nessa altura do ano, com mais recursos, uma coisa que não está prevista no contrato atual. Aliás, o contrato atual prevê um modelo igual ao existente, e nós sabemos que o existente não funciona. O modelo está errado, tem que ser mudado e tem que ser planeada uma nova solução. Portanto, respondendo à pergunta, eu espero que seja reversível este contrato. Muito bem, José Manuel Faria, a questão parece ser se o município terá ou não capacidade para as pensas próprias assegurar este serviço. Penso que toda a gente defende, toda a gente que não aprovou a adjudicação à empresa privada, percebe neste momento que o município tem capacidade para investir naquilo que são o material e todo está-me a falhar o termo, os caminhões, as cisternas, etc., e os recursos humanos para conseguir fazer esse trabalho por sua conta própria. Não é por acaso e tornando um bocadinho aqui o contorno do ridículo, que houve agora numa Assembleia recente, na Assembleia Municipal, uma aprovação numa linha do contrato pedida pelo Tribunal de Contas para aperfeiçoar o contrato, e houve gente que tinha votado a favor da adjudicação e queria virar tudo ao contrário. Não perceberam, em primeiro lugar, que não estavam a discutir isso, em segundo lugar, estavam a dar o dito por não dito, porque este contrato foi aprovado, salvo erro, em fevereiro de 2025, e estamos a falar em agosto de 2025, quando o contrato regressa à Câmara, não para ser votado, porque ele estava votado já, para aperfeiçoar, e se calhar terá outros aperfeiçoamentos, pelos vistos, e há gente que, neste momento, que se alinha para serem presidentes de Câmara, por exemplo, presidentes de Junta, que ainda estão no ativo, lideram a candidatura, outros estão em segundo noutras listas, e que aprovaram, sem qualquer tipo de problema, porque as pessoas na política, nós temos que ter atitude, ser sérios, não ter medo de sujar as mãos e falar das coisas como elas são nos momentos próprios e não entrarmos numa cena de associativismo e depois... Mas então qual é a ideia do Chega nesta questão? Vai tentar reverter a... Com certeza, que esperemos bem que o Tribunal de Contas tenha lá mais qualquer erro subjacente, que recua novamente o contrato e que ele venha a tempo de um novo Executivo poder tomar uma atitude que também lamentamos que o Executivo atual, isto não é falar de quem não está aqui, porque é um bocadinho, mas temos que falar daquilo que é a nossa atualidade, não tenha tido o cuidado de saber o que é que custaria a reversão do contrato, que eu quando faço um contrato com alguma pessoa, seja do que for, sabemos que há um incumprimento da parte ativa ou da parte passiva, portanto temos que saber quais são as consequências que daí advém. Qualquer cidadão faz isto na sua vida particular. Na vida pública, as pessoas fazem as coisas levianamente, na minha opinião, e neste momento, quando se pergunta a alguém e quanto é que custaria não cumprir o contrato, as pessoas não sabem.
É triste. Muito bem, João Januário, há pouco eu falei do timing, porque o próprio candidato do PSD, o cabeça de lista, Emanuel Magalhães, criticou o timing da assinatura deste contrato. Qual é a posição do PSD sobre isto? Relativamente à posição da candidatura... Da candidatura, claro que sim. Da parte do Emanuel Magalhães, entende que não se deveria ter avançado para a concessão. Eu julgo que ele inicialmente votou a favor, mas mais à frente, não foi agora, neste processo mais próximo eleitoral, foi um pouco mais tarde, quando foi confrontado que haviam, não tenho certo, mas cerca de 500 mil euros, 600 mil euros da CIM para podermos investir em equipamento, em recursos. Ele defendia que devíamos ter feito esse investimento nos recursos, ele até entendia que devíamos comprar um carro um pouco mais pequeno para podermos fazer recolhas pontuais, urgentes, e até na parte mais montanhosa do nosso território, porque um caminhão maior, em termos de esforço, etc., é muito maior, por isso um carro mais pequeno ajudava nesses trajetos. E basicamente é este o posicionamento. É claro que nós agora vamos ter que aguardar. Ninguém conhece o peso para o município de reverter a situação, é isso? A questão é, temos que avaliar. Não está no contrato. Exatamente. Temos que avaliar. Se calhar implicava algum processo judicial, não sei. A verdade é que temos que avaliar. É um bom contrato para a empresa. É um bom contrato para a empresa. Temos que avaliar. E tenho pena, e peço desculpa interromper, tenho pena que o Emanuel inicialmente tenha votado a favor, depois votou contra, mas depois ultimamente já se absteve outra vez. Portanto, este comportamento errático não faz sentido. A questão é simples. Independentemente do voto, há uma maioria, do qual, repare, a lista do PS tem como segundo o atual vice-presidente do Executivo, que tem votado sempre a favor. Eu não sei depois como é que eles vão, em equipa, vão resolver este conflito de interesses. Agora, repare, por isso o conflito aqui até é mais do lado do PS do que do lado da candidatura do Emanuel. Porque realmente é uma coisa esquisita, não é? Ele, enquanto está no Executivo, é uma coisa, depois cá fora é outra, não sei como é que vai ser. Não há consistência, não há coerência em todo este processo. E eu estou só apenas a falar nisto porque foi interrompido e continua a ser interrompido. A única pessoa coerente neste processo que não faz sentido, pronto. É natural que isto incomoda. Mas relativamente à concessão, é simples, ao mesmo tempo complicada, que é, vamos ter que avaliar. Ganhando a Câmara Municipal, que acredito que vamos ganhar, vamos ter que avaliar o processo. Sendo possível reverter todos o querem, é isso? Se a concessão for uma realidade, o que nós temos é que viver com a concessão e tirar o maior proveito da concessão, de forma a melhorar o serviço de recolha de lixo. Acredito também que, independentemente desta questão, há aqui algumas falhas, porque esta questão sente-se ao nível do ano inteiro, mas sente-se de forma particular no mês do verão. O Conselho da Damasco, como também os concelhos vizinhos, também tiveram o mesmo problema, que é o regresso dos nossos imigrantes. Para concluir, por favor, João. Há ali um pico, não é? E julgo que esse pico devia ter sido planeado. Muito bem. Não é? É também, da parte da candidatura, se a concessão se mantiver, tentar preservar os recursos atuais para fazer face a essas situações de eventuais problemas de oferta. Repare, nós podemos chegar aqui ao extremo da empresa ter uma greve e nós temos que dar resposta... Os serviços mínimos serão assegurados pelo município. Ficou claro. Muito bem, vamos avançar para outro tema. Eu vou-lhe passar a palavra para tentar equilibrar os tempos também, mas eu queria ainda abordar outros temas, nomeadamente o tema das zonas ribeirinhas. Falou-se aqui do turismo, falou-se do verão. De facto, a margem com as margens do Cávado e do Rio Homem
tem potenciais de atração de turismo fantásticos. A candidatura do Partido Socialista já disse que essas zonas ribeirinhas não estão a ser bem utilizadas ou potenciadas. Qual é o projeto do Partido Socialista para essas zonas? Sim, só em 10 segundos para concluir, Claro. porque as pessoas querem respostas e eu acabei por não dizer o que é que farei se tiver que viver com a concessão, como diz o João. Se nós tivermos que viver com a concessão, todos os contratos podem ser renegociados. Nós pretendemos sentar à mesa com a empresa e renegociar, nomeadamente no modelo de recolha, porque é o que está errado. Terá de viver da boa vontade da empresa. Exatamente. E isso custa muito dinheiro, como sabemos. Claro. Mas, de qualquer forma, foi mesmo só para concluir. Zonas ribeirinhas. Nós temos estado a trabalhar há muito tempo no nosso programa, no nosso projeto autárquico. Começamos por fazer um questionário às populações, onde foram respondidas mais de 300 pessoas que responderam ao questionário, e as zonas ribeirinhas foram um dos temas mais citados. Zonas ribeirinhas, serviços municipais, rede viária. Foram os temas que mais foram criticados. Na casa dos 70% a 80% das pessoas consideram o recurso mau ou muito mau. E no caso das zonas ribeirinhas, nós já identificamos, no nosso projeto, 11 zonas ribeirinhas. Nós temos a felicidade de ter 2 rios, o Homem de um lado e o Cava do outro. Nós identificamos 11 zonas que queremos transformar em zonas de lazer. 4 no Rio Cávado, 7 no Rio Homem. E dessas 11 zonas ribeirinhas, queremos projetar e certificar 2 praias fluviais no prazo de 8 a 10 anos. O processo de certificação de praias fluviais demora o seu tempo, só de análises de água são 2 anos consecutivos, portanto demora o seu tempo, mas no primeiro mandato queremos fazer um plano de beneficiação das margens dos rios, implementando essas 11 zonas de lazer, e trabalhando em projetos efetivos para essas 11 zonas de lazer e no prazo de 8 a 10 anos conseguir implementar 2 praias fluviais certificadas com bandeira azul. Muito bem, estamos a chegar ao final. Vou obviamente dar a palavra ao José Manuel Faria e ao João Januário sobre este caso. José Manuel Faria, esta é uma zona prioritária também de intervir, voltando ao início da nossa conversa? Sim, tudo isto tem a ver com a qualidade de vida, o ambiente, aquilo que são os anseios da população. Nós temos que falar, tudo o que estamos aqui a falar resulta no bem-estar das pessoas. Há muitos slogans que defendem as pessoas, é juntos com as pessoas, é tudo, mas as pessoas são sempre as que ficam para o último lugar, porque quando não têm saneamento, quando não têm um ordenamento do território em termos urbanísticos que lhes permita o desenvolvimento das suas famílias naturalmente, quando têm os rios à porta e que não têm acesso aos rios, não têm um momento onde passarem de lazer com as famílias, nós temos que pensar seriamente se o nosso concelho é pequeno, como já aqui foi dito, e é uma realidade, mas tem potencial por explorar, muito potencial. É um concelho bonito, não sou eu que o digo só porque posso parecer suspeito, mas é um concelho bonito, que tem todas estas características que foram agora aqui enumeradas, 2 rios, pouca gente tem essa possibilidade. Temos um rio fantástico, o Rio Cávado, que é um rio muito limpo, e que temos locais próprios para desenvolver pelo menos 2 praias fluviais que no próximo mandato tem que ser olhado sempre com base numa coisa que eu disse aqui, que não eu digo nunca dela, para não ser inconsciente, que é planear para executar. Muito bem. João Januário, em relação a estas zonas de lazer, a perspectiva para as zonas ribeirinhas, e já agora junto-lhe também, se me permitir, as termas de Caldelas, porque na sua candidatura, Emanuel Magalhães, bem entendido, falou também da relação com o ISAV, que é um Instituto Superior de Educação e Saúde, que fica no Concelho de Amares. Há um projeto também para aí. Quais são as perspectivas? Relativamente às zonas, todos concordamos que é necessário intervir. Então, é um concelho com 2 rios e ao longo destes anos não se tem feito. Eu podia dizer que não se fez, pouco se fez. Falta a Ecovia, que tem verbas cativadas. Há um compromisso da candidatura do Emanuel Magalhães, relativamente às ecovias, de fazer 3 a 4 km no Homem e no Cávado nos próximos 4 anos. Relativamente a isto, acho que estamos todos de acordo, que é preciso intervir. Termas de Caldelas, As termas de Caldelas, para as declarações finais. Eu serei sintético. Muito bem. Como deve ter na sua recolha de informação, para nós é uma parceria estratégica. As termas teve ali um período complicado, o município interveio, comprou as termas, porque a empresa ia colocar em insolvência, ia-se colocar em insolvência e as termas corriam o risco de fechar, algo que não podia acontecer. Conseguiu-se este investidor, que vai utilizar as termas como um polo universitário,
Um polo que vai ser único, segundo o próprio engenheiro disse-nos que é único no país e arredores. Muito bem. Arredores, e por isso nós vamos fortalecer esta relação. Muito bem. Podemos começar por si, João Januário, com a sua declaração final, por favor. Relativamente, estou aqui em nome da candidatura de Emanuel Magalhães. Acredito que esta candidatura é a candidatura que vai responder aos anseios de todos os amarenses. Espero contar com a confiança de todos para que juntos possamos fazer a diferença que a mais precisa. Muito bem. Pedro Costa, por favor. Eu diria que a candidatura que encabeço é a candidatura que está mais preparada para mudar o paradigma do Conselho. Temos vindo a trabalhar há muito tempo, não me respaldei na minha experiência enquanto vereador da oposição, fui para o terreno, fiz diagnóstico, falei com dezenas de pessoas e instituições, fizemos um questionário às populações e a partir daí estamos a construir um projeto autárquico que não olha só para um mandato, olha para um território para 10 a 12 anos e pensamos ter a candidatura claramente mais preparada para mudar esse paradigma. Assim os amarenses o vejam e o queiram. Muito bem. José Manuel Faria, por favor. Eu penso que, apesar de não ter passado político em termos camarários, isso também me dá algum benefício, porque não sou o homem das promessas, sou o homem para fazer. O adiar já está patente nos candidatos que estão aqui, tanto na oposição como na governação, e penso que tudo aquilo que se diz hoje, disse há 4 anos, disse há 8, disse há 12, o que nós dissemos aqui que estamos basicamente de acordo, também toda a população da MAS está de acordo, é preciso atitude, é preciso enfrentar os problemas, planeá-los e para conseguirmos executar. Não podemos andar aqui de promessa em promessas com compromissos de fazer isto, de fazer aquilo, sem saber como, sem haver um planeamento, sem se perceber tudo que se passa dentro da Câmara em termos de financiamentos, em termos de capacidade, não podemos estar aqui inconscientemente a vender gato por lebre. Por isso, acho que sou a pessoa que estou preparada porque tenho a minha convicção. Eu entendo que fazer política não é de 4 em 4 anos saltar de partido, não é de 4 em 4 anos fazer um levantamento das necessidades, é muito mais do que isso, é enfrentar os problemas e resolvê-los. Muito bem, José Manuel Faria, João Januário e Pedro Costa, muito obrigado por terem estado presentes neste debate, mas também um espaço de representação de Amares, assim vamos fazer por todo o território continental. Mantenha-se connosco e viaje connosco por Portugal.